Boa tarde já a todos, né? E eu gostaria de parabenizar... Como é seu nome, por favor? Eu sou doutora Ângela Cristina Moreira Pereira. É médica? Não, nós fazemos parte, eu e a doutora Tânia Mara Rochetor, da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB da Barra da Tijuca. OAB. A doutora Sidneia também, né? Que é a nossa amiga. E o evento foi, assim, de um brilhantismo enorme, a sua palestra. Eu tive pai demenciado durante 15 anos e participei muito dessa trajetória hospitalar. A reflexão que eu queria deixar e até pedir que isso fosse uma constante, esse tipo de palestra, para que a gente pudesse progredir em cima desse tema, porque às vezes você chega, o teu paciente está contido e você nem sabe o porquê, e muitas das vezes o familiar não tem essa informação, né? Então, campanha de conscientização nos hospitais, eu acho que seria, assim, muito promissora, porque quem participa, nós da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, nós estamos sempre nas instituições. E os pacientes estão sempre contidos, né? A grande verdade é essa. Sejam eles demenciados ou não. Mas parabéns pelo evento. Obrigada e obrigada pela presença da OAB. Né? A gente não consegue atuar bem se não tivermos advogados, né? Então, muito obrigada. E mande o nosso abraço para a doutora Sidneia, que está sempre nos convidando para ir fazer palestra lá na Barra. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, meu nome é Kelly, sou psicóloga e atuo numa LPI. São duas situações que eu vou tentar colocar em uma só. A gente falou a respeito de contenção, né? A palestra foi em cima da contenção. A contenção dentro do ambiente, seja hospitalar, seja da LPI, seja de casa. Eu queria, assim, poder refletir na contenção que é feita quando um paciente, um idoso, né, eu tenho um caso verídico, a gente está trabalhando nessa situação agora, que um idoso ele é amputado dos dois membros, um pé e uma perna acima do joelho, e ele está desejoso de retornar para casa. A equipe do abrigo da LPI, onde eu atuo, não é favorável, o CREAS da área não é favorável, a saúde não é favorável, mas nós conseguimos, a equipe técnica dessa unidade, desse equipamento, conseguiu, junto ao juiz, ele fez até uma brincadeira, ele falou que vai fazer tipo um pit stop, uma tentativa. O idoso, ele, por vontade própria, lúcido, é orientado, apesar das dificuldades, né, que ele tem, conseguimos reformar a casa dele, ele chegou à LPI por conta de negligência, abandono, ele não tem familiar, não tem uma rede comunitária que possa estar auxiliando, mas mesmo assim a equipe bancou, falando que se é desejo dele, nós não teríamos o direito de tirar esse desejo dele retornar a conviver, a viver na casa dele. Então, assim, a gente vem trabalhando na comunidade para ver se alguém consegue estar se aproximando mais dele para auxiliar. E conseguimos também com o juiz, que foi favorável também a essa decisão, que a saúde e o CREAS pudesse ter uma atuação mais intensa e pudesse acompanhar esse idoso. Então, assim, é mais uma questão de reflexão mesmo, né? De que não é só conter dentro do espaço, oferecer esse auxílio quando ele está ali dentro, como uma forma de... Essa manutenção da pessoa na LPI. Isso, é uma forma de... Ela vai fazer parte do pacote da contenção. Isso. É contra a vontade. E agora, é claro que a contrapartida embaixo não tem que com certeza, e a gente está tentando... Nisso, né? E a outra questão a ser levantada
é que as ELPIs hoje, infelizmente, também... O que ocorre? Falou também sobre a saúde mental, desinstitucionalização, e as ELPIs hoje em dia estão recebendo também muitos idosos com casos de transtorno mental, e assim, a ELPI onde eu atuo tem acontecido isso, e assim, a gente tem buscado jurisprudência na internet, coisas que a gente pudesse brigar até com o judiciário para que isso não acontecesse, porque é uma forma de estar retrocedendo. Nós não queremos deixar nenhum idoso desassistido, mas colocar, se existe uma lei, né, a lei da saúde mental, e existe a lei do idoso, né, que a lei de proteção aos idosos, que não pode ter alguém que já acometido de um transtorno mental anterior a esse abrigamento, a esse asilamento naquele ambiente. Então, assim, a gente também quer orientações a esse respeito para que a gente não transforme a ELPI hoje nos hospitais psiquiátricos de antigamente. Que é o recurso que está aparecendo, né? Só assim, um pouquinho para essa sua última fala, em várias experiências no exterior, ninguém entra na LPI porque quer. Entrar numa LPI é indicação técnica, igual entrar para o hospital. Para você entrar para o hospital, você tem que ter um motivo para ser hospitalizado. Uma prescrição médica, uma prescrição de alguma equipe, passou por uma emergência. Então, em muitos países, há uma distinção muito clara do que é residência coletiva para pessoas idosas e instituição para prestar cuidados. São coisas completamente diferentes. Inclusive, há um problema quando a pessoa que era independente estava numa residência coletiva, passa a ficar dependente de como. Mas para se entrar numa unidade dessas, até porque muitas vezes é financiada ou a coparticipação do Estado no pagamento disso, é preciso preencher uma série de requisitos após uma avaliação disciplinar que gera uma pontuação e que em cima da pontuação você tem ou não indicação de ir para a LPI ou para uma casa protegida ou para mandar um cuidador para a sua casa. Entendeu? Então, nós estamos falando de indicações. Como a gente não trabalha com as indicações, a gente cai em muitas questões de natureza muito complexa. E aí vai resolver individualmente. Você não tem a conformação do conceito coletivo, né, técnico. Então, você vai resolver um caso a caso, não tem jeito. Né? Pode ajudar as pessoas. Muito obrigada, doutora. Eu só queria chamar a atenção para a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 427 de 2012, que trata do tema. Então, é sempre importante. Eu costumo chamar a atenção para as resoluções, que são normas éticas, e tem muita profusão. Olha o autor do cartaz do evento. 2, né? A Eva. Cartaz bonito, parabéns. A gente tem que prestigiar a equipe que nos ajuda, né? E essas resoluções éticas, elas não são leis, mas elas são normas éticas que dão algum tipo de conduta para nós, juízes, nos julgamentos do nosso processo. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas são utilizadas nas sentenças, né? Então, a gente tem que divulgar as próprias como é que chama? Os próprios conselhos éticos profissionais devem produzir boas resoluções, porque elas vão orientar com uma boa doutrina a nossa atuação em cada área, cada um falando da sua atuação. Isso vai orientar as decisões judiciais, porque a gente começa a entender. E essa resolução 427, ela orienta no sentido da contenção em situações muito específicas. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas a gente já começa a ter de que tem que ter uma fiscalização humana num tempo muito reduzido, né? E ela fala da psiquiatria e fala dos idosos, e ela diz que para idoso o tempo é menor ainda, né? Então, para evitar essas situações que a gente se confronta. Eu também destacaria algumas decisões judiciais, uma que talvez seja no auxílio do que a senhora falou, com relação a um cuidador designado pelo município. Eu já vi 2 decisões assim, eu pensei que eu tivesse aqui o número dela, não tem, pelo município, para que vá à residência da pessoa no seu auxílio, né? Não é um tempo integral, mas é uma pessoa que pode colaborar. E uma outra decisão recente, essa decisão que eu falei é de relatoria da desembargadora Denise Levi Tredler. A outra, isso é fácil de achar na pesquisa de jurisprudência,
do site do TJ. E uma outra decisão recente, o desembargador Marco Ibrahim foi o relator, ele me enviou isso essa semana, num agravo de instrumento número 20.934-81, de 2017, em que ele está dizendo que uma mulher idosa que querem abrigá-la obrigatoriamente, e ela não queria, e ele está dizendo assim, ela não vai ser colocada na instituição contra a vontade dela. Ele me mandou esse acórdão por e-mail. Eu fiquei muito feliz porque há um reconhecimento dessa nossa atividade em proteção da pessoa idosa, né? Então, ele compartilhou comigo essa decisão. Não foi por unanimidade de votos, mas foi por maioria. Mas isso demonstra que nós estamos, o Poder Judiciário está caminhando para uma mudança de paradigma com relação à autonomia da pessoa idosa. Isso é muito importante, né? Então...